eu quero começar o programa presenteando a nossa convidada Eliette Mattiello. Tudo bem, Eliette? Tudo bem. Com um exemplar da Turquia. Você conhece obrigada. a Turquia? Não, ainda não. Pode até implantar o seu negócio lá. Com certeza. Maria Cândida ao meu lado, tudo bem, Maria Cândida? Boa noite, tudo bem? Também não foi à Turquia? Claro que foi. É verdade. Claro você que foi. Onde você esteve lá? Nossa, Istambul. Istambul. É, lindo, adorei. Então vou te dar um também para você rever a Turquia. Ótimo, eu sei que é de muita qualidade. Deixa eu apresentar a Eliette direitinho, que é uma entrevista instigante. A Eliette, ela é psicóloga e é uma hearthunter, é uma caçadora de corações. É assim a tradução literal, Isso não é? mesmo. Hearthunter. Ela tem uma agência chamada Eclipse Love, que atua há mais de 15 anos na área afetiva. O que faz a Eliette? Ela aproxima pessoas do mesmo perfil para que essas pessoas se conheçam, para que essas pessoas acabem se namorando e acabem se casando. E o índice de acerto dela é muito grande, porque já chega a mais de 70%. Isso mesmo. 70%. Isso mesmo. Agora, como é que você teve essa ideia? Você, como psicóloga, como é que você foi remetida para essa história de abrir uma agência para poder atender as pessoas que querem conhecer as pessoas certas? Isso. No início da minha carreira como psicóloga, no consultório, os próprios pacientes vinham com patologias, por exemplo, uma depressão, uma outra patologia, porém a dor do amor sempre estava presente. A dor do dor amor. Do amor. É isso. Meio... A dor do amor. Ou os casados tinham alguns conflitos e queriam cuidar disso, ou os solteiros estavam em busca de. Então, sempre a busca do amor foi presente, mesmo no consultório, eu atendendo com pacientes. Então, eu comecei a ficar curiosa e fui procurar como funcionavam as agências de relacionamento. E me associei a algumas delas. Fui fazendo parcerias para trabalhar como psicóloga, fazendo avaliações psicológicas e conhecendo esses clientes, qual era o foco deles, por que eles procuravam uma agência. E também acabei percebendo quais eram as deficiências das agências. Os defeitos. Os defeitos. Então, na verdade, eu sou psicóloga e trabalho como cupido, digamos assim, há mais de 15 anos. E a Eclipse Love foi aberta há um ano. Há um ano. Há um ano. Quando eu me desvinculei dessas empresas e voltei só para consultório, os clientes começaram a me ligar. Eliette, você tem que voltar para o mercado. Eliette, você deve ter detectado também que os executivos, eles dispõem de muito pouco tempo para poder paquerar, para poder... É um processo demorado, exatamente, né? Conhecer, saber se é ou não a pessoa certa. E muita gente tem vergonha também, né, de abordar uma mulher. Às vezes uma mulher mais bonita, né? É verdade? Ou se deparar com uma mulher bonita que é casada e chega o marido, como um cliente me falou há pouco tempo, né? Ele estava paquerando a mulher numa vitrine de uma loja que ele estava olhando e ele esperou um pouco, ela estava sozinha. Quando ele chegou perto, foi abordá-la, chegou o marido e ficou muito bravo. Ele falou, Eliette, não estou nem em posição de ficar me expondo. Mas como é que você atua? Por exemplo, o Rafa, digamos que ele estivesse sozinho. Sim. E ele está desesperado para poder encontrar a sua cara metade. Ele liga para você e ele se inscreve, paga uma taxa. Normalmente as pessoas se cadastram pelo site. Conta como é que é a operação toda. Tá. As pessoas se cadastram pelo site, né? Nós fazemos já uma triagem para saber quem é o perfil, classe A e B, nível superior. Tem um questionário lá? Já tem um questionário lá para a pessoa estar preenchendo. Comprovadamente livre, eu vou estar pedindo toda a documentação para ver se a pessoa é realmente idônea e descomprometida. Então, antecedentes criminais, certificado de divórcio ou certidão de nascimento. Não vem com pega que não pega com você. Não adianta. Diploma você também pede? Também, diploma não, eu peço o comprovante de profissão e renda. Tem que pedir tudo. Escolaridade também. Escolaridade também. Normalmente o psicólogo chega com o CRP, o médico chega com o CRM. As pessoas já levam como comprovante de profissão, inclusive a carteirinha junto da OAB. Já é Mas a foto fica no site? Não, a foto fica disponibilizada apenas para mim. Eu é que cruzo os perfis manualmente. Isso é homem e mulher que pode Homem fazer. E mulher, pode fazer. Então as pessoas se cadastram, eu chamo as pessoas possíveis que são perfis para uma entrevista pessoal comigo.
E aí eu entrevisto, vejo a possibilidade da pessoa, se ela está preparada para um relacionamento ou não. Se ela não está, eu encaminho ela para fazer um tratamento com coaching afetivo, com uma psicóloga. Tem pessoas que não estão preparadas para se relacionar. Então não adianta contratar o meu serviço. Mas que tipo de questionário é esse, tão investigativo, a ponto de ser revelador pela internet? Não. O se questionário está ou não é preparada? simples. Não. Essa avaliação é pessoal. No questionário da internet, tem Então lá... você vai chamar o Rafa lá? Claro, é pessoalmente. A entrevista é pessoal. Então, por isso que às vezes eu demoro um pouco para chamar as pessoas que se cadastraram. Sou eu que tenho que entrevistá-las. E como é que você compatibiliza? Você vê, por exemplo, condição social, você vê escolaridade, hábitos, avaliação psicológica, costumes, vários. E eu tenho o meu feeling também, justamente por isso que a Heart Hunter tem que ser formada em psicologia. Então, não adianta ter um computador e falar, ele gosta de praia, ela gosta de Porque geralmente de mato. os sites que fazem isso, ou o computador que faz Exatamente, o match, né? Isso. Então ela pessoalmente ou que não faz. são pessoas adequadas que conhecem essa parte de psicologia para estar entendendo o cliente. O que os homens mais pedem e o que as mulheres mais pedem? Muito boa pergunta. Os homens são simples. Eu gosto muito de trabalhar para os homens porque os homens não mudaram muito. O homem quer uma mulher. Hoje em dia ele quer uma mulher independente, uma mulher culta, uma mulher doce, meiga, feminina e companheira. Existe? Existe. Eles estão com bastante dificuldade, é por isso que eles me contratam. Porém, o que as mulheres querem? Aí já existe uma mistura nessa evolução linda que a mulher teve da independência. A mulher é independente, tem o mesmo trabalho que o homem, muitas vezes ganha mais, porém ela busca o homem lá de trás. Quando eu estava vindo para cá, uma mulher do Rio de Janeiro me ligou e a abordagem foi assim: Eliette, olha, eu quero te contratar porque eu quero um homem muito rico, que me sustente, me dê joias e dê tudo que eu quero. Aí eu perguntei para ela, você trabalha? E que seja muito viril. Claro. Então, a minha pergunta é, você não é isso, meu trabalho não é esse. Então, e ela trabalhava? Ela trabalha? Ela trabalhava, não sei muito dela, porque eu conversei por telefone, mas assim, só pela procura é uma caça-dotes. Não é para isso que eu trabalho. Eu trabalho pelo amor. Então, quem está disposto a se relacionar com amor, está disposto também a desenvolver uma relação juntas, inclusive para montar um império, quem já não tem. Né, digamos Quais são assim. os obstáculos que você tem detectado nessas pessoas? Inflexibilidade. Inflexibilidade. Muitas exigências e inflexibilidade. Entendi. Tipo, o perfil é super compatível. Eu mando o perfil por e-mail, tá, pessoal? Do meu e-mail pessoal. Mando algumas coisas básicas sem identificar a pessoa, por exemplo. Você é o meu cliente, eu não mando o seu sobrenome, eu não mando o seu e-mail, o seu telefone, nem a empresa que você trabalha, para ninguém entrar fácil e te achar. Eu falo que é o Amaury, coloco uma foto e coloco idade, a idade tem que ser verdadeira também, que muita gente pede para mentir, não tem porquê. Mas você pede certidão de nascimento? Tudo. Ah, também? Claro, certidão de nascimento, comprovante de endereço, de residência, de renda, porque muita gente se diz de um nível muito legal porque quer conhecer outro. Desculpe, eu quero saber quanto custa isso para cada pessoa. Olha, é caro? Depende do que você acha de caro. O contrato são por 18 meses. Quanto você gasta por mês? Eu faço um contrato de 18 meses. Para ficar lá para eu estar procurando e te apresentando nesse tempo. Né? Quanto custa esses 18 meses? Custa de 3 a 8 mil reais. Por que essa variação? Porque, por exemplo, eu tenho um cliente, dois clientes em Portugal, tenho alguns no Paraná, e por exemplo, ele tem um perfil, uma exigência muito grande. Ele quer uma mulher extremamente magra. Quase anoréxica. De tão magra. Linda, magra, inteligente. E ele é um homem muito bonito, inteligente e magro também. Meu Deus do céu. Essa é boa. Não é porque é uma neurose? Não é uma neurose. Ele é um homem magro. Você disse quase anoréxica? Quase anoréxica de tão magra. Tipo, 1,70 m, 51 quilos. De 15 de 13. Modelo. Só que a modelo, uma mulher nova, é muito fácil você achar uma mulher bem magra modelo. Aí fica mais difícil para você cobra mais caro. Sim, porque eu tenho que pagar parceria na rua. Eu tenho parceiros na rua como cabeleireiros, manicures, psicólogos, donos de café. Olha, eu tenho um cliente assim que bate com o perfil que você quer. Ah, você tem olheiros então? Tenho. Os meus agentes secretos,
Agentes secretos. que buscam os perfis procurados na rua. E os perfis procurados de homens para mulheres são de mulheres mais gordinhas ou mais magrinhas? Não, normalmente as pessoas têm o padrão normal. Não tenho pessoas obesas que trabalham, que me procuraram para que eu trabalhe, mesmo porque se torna mais difícil. Normalmente eu encaminho essa pessoa para um tratamento. É melhor ela gastar esse dinheiro num spa e de repente ela Dê não um precisa... exemplo de uma pessoa que você encaminhou para tratamento e qual foi a patologia que você identificou nessa pessoa? Se aqui é patologia ou é um desvio qualquer? Tratamento do quê? Desculpa. Não, eu quero saber uma pessoa assim, essa não serve porque ela tem um desvio. Ok. Eu quero que você me cite um exemplo do que ocorreu sem colocar os nomes. Um cliente, o ano passado, me procurou. Quando eu fui buscá-lo na sala de espera, eu já percebi algo diferente do aspecto dele, algo de medicamento, né? Eu chamei para conversar e ele falava mole, típico de quem estava tomando medicamentos fortes. E eu deixei ele falar um pouco e perguntei, você está tomando medicamento? Ele falou, por quê? Eu falei, você está tomando medicamento? Eu falei, é melhor você falar porque, né, está sendo evidente para mim. Ele falou, mas no quê? Eu falei, porque você está meio mole, ou você bebeu que não está cheirando álcool, mas o típico é de medicamento. E ele disse sim que estava tomando antidepressivos, que estava em depressão maior, estava sem trabalhar, né? E ele queria uma companheira que cuidasse dele. Já é um perfil que eu não trabalho. Eu não vou contratar uma enfermeira para ele. Entendi. É melhor ele contratar uma enfermeira. Qual que é a faixa etária das pessoas que se inscrevem? A grande maioria que me procura tem de 35 a 65 anos. Porém, trabalho para pessoas mais jovens também, como agora um empresário de 30 anos que está comigo há 6 meses, engatou um namoro. Né? Então, normalmente a partir dos 30 anos, homem. As mulheres um pouco mais jovens. Porque, por exemplo, os de 30 querem mulheres um pouquinho mais jovens. O que não dá certo no encontro? O que as pessoas reclamam? Química. Química? Química. Porque normalmente o trabalho de compatibilidade já vai pronto, né? Então eu já sei que você vai encontrar com a Mauri e você já tem afinidades, você já tem um perfil psicológico de, se ele é mais inflexível, você tem que ser mais flexível, né? Para poderem se dar bem. Ou vice-versa. Ou vice-versa. Aí eu vou dar um beijo na Maria Cândida, não rola química. De repente você nem chega a beijar, de repente você senta, conversa, ele é ótimo, mas não rola aquela química, aquela vontade de estar junto, né, de beijar, de se abraçar. Então isso não tem dinheiro que compre. Entendi. Você está abrindo a sua agência em Portugal? Não, os portugueses vieram me buscar, porque saiu uma reportagem numa revista de lá, Sábado, é o nome da revista. E eles começaram... Sua reportagem, da sua agência? Sim, de Heart Hunter, como eu sou a primeira Heart Hunter do Brasil e da Europa. As portuguesas querem os brasileiros e os portugueses querem as brasileiras? Não necessariamente. Eu tenho um português que veio até aqui para almoçar comigo, porque a entrevista tem que ser pessoal. Isso eu estou tentando mudar. Talvez eu comece agora com atendimento online para as entrevistas, né? Porque é dura a pessoa pegar um avião, vir até aqui só para conversar comigo para ver se serve ou não serve o trabalho. Então, ele veio até aqui e falou, tanto faz portuguesas ou brasileiras ou chilenas, ele não tinha uma escolha necessária. A maioria tem, né? Como uma médica de lá me procurou, ela falou, mas eu só quero portugueses. Eu falei, então você vai ficar em stand-by por enquanto, porque eu não tenho um volume de portugueses ainda, de homens do perfil que ela quer, para eu apresentar. Wilete, você deve ter histórias maravilhosas, fantásticas para contar. Vamos tentar arrancar, Maria Cândida, algumas Eu quero histórias. saber o seguinte, isso é realmente é sigiloso? Muito porque sigiloso. assim, já Ela pensou está querendo entrar, não é quero. isso. A Por pergunta favor, tem a ver. Candidatos, quero. olha aí, ó. Não. A Maria Cândida quer entrar nos... Maria Cândida. Não, já pensou uma pessoa que nem o Amaury? Ele é casado, claro, mas se ele não fosse, né, uma pessoa pública, vai se inscrever num negócio Tem que ser desse? sigiloso, claro. Vai Não é ficar público demais, é verdade. Isso Vai é sofrer, péssimo. Vai Sim. sofrer. Né? Então, É assim, sigiloso mesmo. Muito sigiloso. É assim. É garantia de sigilo. Claro, nunca tive problema algum. Tenho pessoas extremamente famosas, né, muito importantes, que me procuraram justamente com essa intenção. O sigilo, o cuidado. Agora, né, quantas histórias, Eliette? Quantas Bom, histórias? Tem uma, A gente quer ouvir histórias. Olha, tem uma história que eu não canso de contar, que foi o meu desafio alguns anos atrás, que foi casar um senhor de 91 anos. nossa. 91 anos. E ele achou uma de quanto? Olha, e ele não tinha um braço, é um detalhe importante.
Ele me procurou, eu falei, meu Deus, né, 91 anos, que coragem minha, né? Porque como que eu vou... Normal. E ele era ativo sexualmente, ele me procurou. Ativo? Ele falou, Eliette, eu sou ativo sexualmente, era um alemão lindo, Pior de que o olhos Laci. azuis, alto. Ele falou, eu quero uma mulher para me casar no papel, eu sou ativo sexualmente, tenho muito dinheiro, ela não precisa se preocupar com isso, eu não sei se eu tenho um dia ou um ano de vida. E qual é a exigência que ele fez? A idade e etc. Não, ele não tinha exigência de idade, ele sabia que outra de 90 ia ser difícil achar, ou pelo menos que ela fosse ativa sexualmente. Então, ele disse, a partir dos 60, ok. Então, 60 até 65, 68, é comum as mulheres me procurarem. 70 e 80, ativa sexualmente, é difícil. E achou para ele? Achei, ele casou com uma de 65 anos. E o interessante foi o primeiro encontro dele, eu achei uma de 72, linda, uma senhora muito bem posicionada, porém, ela era gordinha. E ele ia ver os perfis comigo no meu computador, no meu consultório. Toda semana ele passava lá para tomar um chá comigo e ver alguns perfis, se eu tivesse achado. Eu mostrei a foto para ele, ele olhava assim no computador tão indignado, né? Mas eu fiquei confusa da forma, o olhar dele. Falei, gostou? Ele falou, ela é perto da perfeição, Deus é sábio, né? Falei, que bom, o senhor gostou? Ele falou, ela é muito gorda, Eliette. Eu falei, ela é como uma esfera, não serve. E eu era aquela mulher só que eu tinha para apresentar, ele desceu, eu não me aguentei. Eu tenho uma característica, Mauri, que é ser muito verdadeira e assertiva. Eu acho que é uma característica minha e de psicóloga. Eu não posso deixar passar batido essas coisas. E eu desci atrás dele e falei o nome dele e disse, posso lhe falar uma coisa? O senhor está sendo preconceituoso porque ela está acima do peso, o senhor não tem um braço. E ela aceitou lhe conhecer, ela não merece pelo menos um chá? Aí ele olhou, ele falou, nossa, você me deu um tapa na cara agora. Eu falei, me perdoe a sinceridade. Ele falou, é verdade. Aí ele foi tomar um chá com ela, fechou uma casa em Santos, uma casa de chá à tarde, e a danada não apareceu. Não apareceu? Ligou para ele e falou, então, conversei com o meu travesseiro e ele disse que era melhor eu não conversar. Isso, ele entrou em depressão, foi uma rejeição forte para a idade dele. Trabalhei com ele 3 meses para voltar a apresentar pessoas para ele. Aí ele acabou encontrando essa de 65 anos, que tinha que aceitar o cachorro dele. Magra, a governanta e o cachorro. porém magra. Não, esse não era essa. Tinha um corpo, vamos dizer, normal. Não tinha nem Entendi. gorda nem magra. Né? E se casou e foi morar no Sul. Olha lá. Sabe o que eu queria te perguntar? Você viu aquele filme Hit com Will Smith, sim, né? Claro. Você já chegou a sair com alguma mulher ou algum homem para mudar o guarda-roupa da pessoa? Ensinou como falar? Sim. Na verdade, eu não saio com a pessoa. Eu contrato uma personal stylist, que nós temos uma parceria. Agora, o mês que vem, a Eclipse Love fará um curso com uma personal stylist, uma maquiadora, uma de etiqueta, um curso, e eu darei umas dicas para as mulheres, tipo, do que os homens reclamam para mim, eu passarei para elas. Então, essas profissionais estão lá disponibilizadas para eu indicar para as minhas clientes. Eu também oriento, tipo... Você não falou do que os homens reclamam. Exatamente. O que os homens reclamam? Os homens reclamam. Das mulheres? Eles reclamam que as mulheres hoje são muito masculinizadas. Se vestem como mulheres, mas parece um colega de escritório conversando na mesa. Perderam aquele feminino, aquela meiguice, aquele encantamento e companheirismo. É recorrente isso. Recorrente. Isso eles reclamam sempre. Então, mas onde que tem que procurar? Você não falou. Então, depende Das do dicas. perfil. Das dicas. É no farol, é no supermercado, onde é? No farol do supermercado, no seu vizinho, no seu prédio, andando na rua, em qualquer lugar que você precisa vá. olhar para as pessoas. Exatamente. Não pode olhar para o chão. Exatamente. Muito obrigado. Eu que agradeço. Olha, acho que foi muito esclarecedor. É muito bacana o trabalho que você faz. Obrigada. A sua agência está famosa, a Eclipse Love. Você é, de fato, uma headhunter que está já com o seu nome fora do Brasil. Ela é uma coach afetiva. Isso É mesmo. Coach afetiva.
E eu tive muito prazer em poder mostrar o teu trabalho e principalmente os seus acertos para o meu telespectador. Eu que agradeço. Vamos inscrever a Maria Cândida não. lá? Vamos. Vamos? Mas que perseguição Vamos fazer comigo. assim, Que vamos perseguição. inscrever a Maria Cândida. Isso. Vai ficar sob sigilo, não vão saber. Sigilo, olha aí, todo mundo já vamos sabe. até avisar. Olha, Pode os usar o interessados pseudônimo. podem me procurar, que aí nós vamos ver se o perfil bate com a Maria Cândida. Aí Maria eu te Cândida, aviso, no tá, site... No site... da Eclipse Love. Obrigado, Eliette. Obrigada, eu.